partilhando, mas que só Jesus sabe o motivo pelo qual nos deixou passar por toda essa situação. Então, louvado seja Deus, a sua vontade, e gratos somos ao Senhor Jesus que nos ampara e nos protege. A parte que nos cabe comentar hoje é do Livro dos Espíritos, o início, é o capítulo 2 da primeira parte, porque no capítulo 1, né, estudou-se Deus, falou-se de Deus, e agora no capítulo 2 são os elementos gerais do universo. Então, são dois subtítulos, conhecimento do princípio das coisas e espírito e matéria. As questões 17 a 28. São muitas questões, nós vamos nos permitir fazer um grande resumo, né? Então, na parte do conhecimento do princípio das coisas, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por quê? Nós não temos a capacidade de compreender, de apreender, né? Nem o nosso cérebro material está preparado para muitas descobertas, né? Então, e a questão seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A resposta dos espíritos: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, quer dizer, nós, conforme formos evoluindo, né, nós teremos condições de compreender certas coisas, certas verdades, certos fatos e elementos do universo, mas é preciso, isso está em conexão com a nossa evolução moral. Tipo é a seguinte: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, a resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Porque nós vemos, né, na história da humanidade, que a ciência, as conquistas da ciência foram um longo caminho de lutas, de erros e acertos, de teorias certas e erradas, de conflitos. Em tudo isso, né, a inteligência do homem foi se desenvolvendo. São os desafios que fazem desenvolver a inteligência do homem, né? E isso também em conexão com a nossa evolução moral. Quer dizer, nós agora estamos num patamar, né, de grandes descobertas científicas e tecnológicas, né? Embora o nosso adiantamento moral do planeta, não esteja de acordo com essas conquistas da inteligência, né? Então é por isso que nós estamos, os espíritos nos alertam, né, que nós estamos num tempo de renovação, em que o planeta Terra, planeta de provas e expiações, passará a planeta de regeneração, onde o mal já não será preponderante. Existirá, mas o mal, o sofrimento existirão ainda um pouco, mas serão sobrepujados pelo bem, né? Por quê? Porque o mundo já chegou a um patamar de inteligência e de desenvolvimento mental que é necessário que seja acompanhado pelo desenvolvimento moral. E as grandes
mudanças, os choques, as desencarnações em massa que estavam previstas, né? Na codificação, né? Nós sabemos disso, estamos sendo alertados constantemente. Então, tudo está nos planos de Deus. E, então, é dado ao homem, sim, né? Fazer grandes descobertas científicas. O homem já dominou a natureza em grande parte, né? Mas só, tem uma nota aqui do Kardec, só o orgulho do homem, dos cientistas, é que faz com que eles ainda continuem materialistas, né? Negando a existência de Deus, né? Que é o Criador de todas as maravilhas do universo. Aí a questão seguinte é muito importante, é a questão 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Veja bem, se é dado ao homem, né, receber, né, comunicações elevadas que lhe escapam aos sentidos. A resposta: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. E aqui nós podemos incluir, então, né, o Consolador prometido. Porque, né, Jesus prometeu que ele, aos discípulos, quando ele se despediu, que ele sabia que ia ser crucificado, Jesus prometeu o Consolador. Ele diria que mandaria o Consolador a seu tempo, que revelaria muitas coisas que não lhe fora possível ainda revelar, e que então o Consolador, né, traria a revivescência da pureza dos seus ensinamentos, né? Então, realmente foi isso, né? No século XIX, quando a inteligência humana já havia se desenvolvido o suficiente para receber essas informações, né? Jesus mandou, então, né, uma grande legião de espíritos que se manifestaram através de médiuns no mundo todo, né? Começando com aqueles fenômenos das mesas girantes para chamar a atenção das pessoas. E aí, então, Kardec fez perguntas. Kardec é convencido de que aqueles fenômenos eram produzidos por inteligências extracorpóreas, né? Fez inúmeras perguntas, né, de caráter científico, filosófico, religioso, e essas perguntas todas foram respondidas por médiuns variados que surgiram no mundo todo, né? E então, o Consolador nos traz, né, e aí Kardec então juntou todas essas informações, né, codificou, organizou, né, primeiro no Livro dos Espíritos, né, e depois nos livros que se seguiram. Então, não à toa que o Livro dos Espíritos é apresentado sob a forma de perguntas e respostas, né? E então, essas revelações que os Espíritos nos trouxeram sobre a natureza do universo, né? Sobre o mundo espiritual, sobre as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, eram coisas absolutamente desconhecidas da ciência na época e ainda são, né? Só agora que a ciência muito lentamente vai chegando, né, ao ponto de descobrir, né, coisas que o Espiritismo já revelou lá no século XIX, em meados do século XIX.
E nós vemos que até as revelações são paulatinas, porque nós vemos que na codificação, né, foram trazidas muitas informações sobre o mundo espiritual, mas não tão detalhadas como trouxe mais tarde André Luiz. Então, nós vemos que o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, né, quase um século depois, em 1943, e editado foi escrito em 43, editado em 44, quase um século depois, é que André Luiz traz estas revelações do mundo espiritual com detalhes que nem os espíritos na época da codificação trouxeram. Por quê? Porque era preciso que essas ideias, essas revelações que foram trazidas pelo codificador amadurecessem, né? E então fossem complementados. Porque é assim que Deus vai permitindo que nós, homens, né, cheguemos ao conhecimento dessas revelações. Então, o que é que... não à toa esse capítulo 2, né, que fala depois de Deus, traz aqui, então, revelações básicas sobre o que é espírito e o que é matéria, né? Revelações que escapam completamente até a ciência atual, né? Que ainda se vê perplexa perante essa divisão entre espírito e matéria, porque está presa aos seus preconceitos, às suas ideias, né? Ainda antigas sobre essa divisão, entre espírito e matéria. Então, aqui, em princípio, né, vamos fazer aqui um grande resumo, o Kardec pergunta, né, se a matéria foi criada por toda a eternidade. Aí a resposta dos espíritos é que só Deus sabe. Deus, né, existiu sempre. E provavelmente ele tem criado sempre, né? Pela sua misericórdia, né? Mas porque Deus, né? Que é o modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, né? Então a matéria sempre existiu, criada por Deus, muito antes de nós existirmos. Aí vem uma questão muito importante. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E a resposta dos espíritos: do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis, né? A matéria que nós conhecemos através dos nossos 5 sentidos. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Nós sabemos, né, que essa primeira parte, essa parte mais científica do Livro dos Espíritos, foi desenvolvida, né, no livro A Gênese, que traz, então, uma explicação muito detalhada do que é matéria, né, e do que ela é feita. Então, na Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, né? O que é que Kardec explica, né? Que Deus
que existem 3 elementos no universo, né? Deus, Pai Criador, que criou tudo. E o elemento material e o elemento espiritual. Deus criou o elemento material e o elemento espiritual. Só que este elemento material, ele é criado por Deus porque Deus criou a matéria-prima de tudo que existe, das coisas todas que existem. Então, o fluido, ele diz aqui, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos: o da eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é de certa maneira consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os 2 estados. E então, cada um desses 2 estados do fluido cósmico universal, né, quer dizer, dá origem aos fenômenos materiais e aos fenômenos espirituais. Então, isso nós encontramos, então, na questão, né, 27, aqui que nós estamos estudando. Então, que Kardec pergunta: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Então, aqui Kardec diz, né, que o fluido cósmico universal, a matéria, existe a matéria bruta, como nós a conhecemos, do nosso corpo, do nosso planeta, das coisas que existem na natureza, mas que é também matéria, o fluido cósmico universal nas suas várias manifestações, né? E então, essa explicação é muito importante para que nós, então, possamos entender as revelações posteriores, né, que André Luiz, por exemplo, trouxe, sobre as formações do mundo espiritual, né? Como assim? Existem cidades, existem locais no mundo espiritual. Existem porque são criados a partir do fluido cósmico universal, só que numa densidade menor, né, mais leve do que a densidade do nosso mundo material. E da mesma maneira, essa explicação nos faz entender, né, explicações posteriores de que o Espírito, criado por Deus, né, ele possui um corpo semimaterial, que Kardec chamou de perispírito, e que serve de intermediário entre ele e o nosso corpo material. Então, que nós temos, nós, homens encarnados, né, pessoas encarnadas, nós somos espíritos,
temos um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, que está, né, jungido, preso ao nosso corpo material desde a concepção, e que nos permite, então, este corpo semimaterial serve de intermediário para o corpo material. Então, o espírito pensa, o perispírito elabora e a nossa mente traduz em pensamentos e tal. Então, esta explicação básica é que nos permite compreender, né? Porque o espírito em si, né? Ele digamos, há uma definição logo mais adiante, ou num outro livro, que o espírito seria em si, na nossa linguagem pobre, uma centelha, né? Mas que é alguma coisa. O espírito em si é alguma coisa. Só que ele tem um formato que nós não podemos compreender, mas ele é acompanhado por um corpo semi-material, né? Aqui ele diz que a matéria é uma coisa, o princípio material é uma coisa, não é a mesma coisa que o princípio espiritual, que eles se apresentam juntos aqui, né, no nosso mundo, né? Mas são coisas distintas. Então, Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, esta matéria da qual o espírito se serve, né? E se serve desde a matéria mais etérea, né? Quando está no mundo espiritual, que ele tem o seu perispírito, né? O espírito se manifesta através do seu perispírito. Quando alguém diz: fulano vê os espíritos. Sim, ele vê espíritos com seu corpo perispiritual, né? Sempre acompanhado do seu corpo perispiritual. E o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Aí ele diz que não é fácil analisar, porque o espírito em si não é palpável. Mas ele, para nós, entretanto, ele é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada não existe. E a inteligência não é sinônimo de espírito. A inteligência é um atributo do espírito. E nós temos aqui, então, mais uma questão muito inteligente, muito importante. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Não. Espírito e matéria são distintos um do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E aqui, então, tem a questão 25A, que tem trazido muita polêmica. Kardec diz aqui: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aí, entre parênteses, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Aqui,
Então, ele está dizendo que existe o princípio inteligente, né? Que existe o espírito, mas existe o espírito aqui, né? Existe o princípio da inteligência, o espírito, né? O princípio da inteligência. Aqui, né? E que esse princípio da inteligência, depois revelado, ele vai evoluindo. Aí é fatal nós nos lembrarmos daquela frase atribuída a Leon Denis, né? Que diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Esta frase, embora poética e tal, ela não condiz completamente com os ensinamentos de Kardec. Porque Kardec, logo mais adiante, ele faz a definição muito clara de que existem seres orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são só movidos pela força da atração. E nos seres orgânicos, que são as plantas, os animais e os homens, existe então o princípio vital, que é tirado também do fluido cósmico universal, e esse fluido vital é o que dá, vamos dizer assim, a energia de vida ao corpo orgânico, né? E é a força motriz do corpo orgânico. E nós vemos no livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz fala, né, que falando da criação do mundo, né, que o globo foi se esfriando e tal, sob a coordenação de Jesus e dos seus auxiliares, né, que Jesus presidiu, né, a formação do nosso planeta. E então, André Luiz diz o seguinte: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, que é o protoplasma, que traz as sementes de vida, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, veja, a estrutura física da Terra já estava pronta. Já tinha montanhas, mares, a estrutura física estava pronta. Então, era preciso que viesse a vida. Veio, trazido pelos auxiliares de Jesus, esse protoplasma, essa massa viscosa, e dela verteu o princípio inteligente. Quer dizer, não eram a mesma coisa. O princípio inteligente veio, aproveitando, né, vieram no mesmo pacote, podemos dizer assim, né, trocando em miúdos, né? E este princípio inteligente, então, é que vai presidir, né, de forma inconsciente, né, a formação dos seres vivos, né, que formam-se os primeiros seres vivos, os organismos unicelulares, que nós sabemos, foram se desenvolvendo, depois vieram as plantas, os animais e tal, depois os animais terrestres e tudo, e depois lá adiante, né, Emmanuel fala, né, no livro A Caminho da Luz, né,
que de um ramo dos primatas foi escolhido, né, para abrigar o princípio inteligente quando ele se individualizou. Quando o princípio inteligente se individualiza, ele se torna espírito. E nós vemos essa diferenciação aqui no Livro dos Espíritos, porque enquanto... Desculpa. Enquanto Kardec fala desse princípio inteligente, ele fala espírito com letra minúscula. Mais adiante, na parte segunda do Livro dos Espíritos, quando ele fala, então, começa a falar de espírito como princípio inteligente individualizado, então daí com a razão, né, com a possibilidade do discernimento, do livre-arbítrio. Esse espírito, ele trata como, ele escreve com letra maiúscula, para diferenciar. Mas, enfim, né, todas essas explicações, né, nós ficamos, então, pensando, né, no porquê, né, Jesus, né, enviou os seus mensageiros, né, esse trabalho maravilhoso que foi a chegada do Consolador, esses centenas de espíritos, né, centenas de médiuns, um trabalho enorme do codificador e tudo, né, o surgimento do espiritismo, né, e depois o trabalho de todos que seguiram o trabalho de Kardec, né, e todos que trouxeram para o Brasil, né, o espiritismo e tal. Então, por que, né, o Senhor nos traz essas explicações tão detalhadas sobre o que é espírito e o que é matéria, né, para que nós compreendamos, né, como é possível, como a matéria é a agregação bruta desta energia, que é o fluido cósmico universal, e que este fluido cósmico universal em outros lugares do universo, né, no chamado mundo espiritual, né, ele é trabalhado pelos espíritos, pelo pensamento dos espíritos, para formar, então, as cidades que nós temos a descrição, né, e também os lugares de sofrimento, né, plasmado pelos espíritos atormentados que se congregam ali. E então isso, né, nos permite entender melhor o Evangelho de Jesus, a existência do mundo espiritual, né, o significado da morte, que nada mais é do que realmente uma mudança de plano, né, e nos consola e nos prepara, nos consola enquanto nós estamos aqui encarnados, né, e nos prepara para a grande mudança, e nos alerta sobre a grande conexão que há entre a vida na Terra e a vida no plano espiritual. Que tudo que nós fazemos, de bom e de mal, para o nosso corpo material, se reflete no nosso perispírito, e nós levamos este perispírito para o plano espiritual, né?
e nos livra de grandes surpresas, né? Como nós vemos descritas em livros de André Luiz, né? O choque dos espíritos desencarnados que não tinham a menor noção da vida após a morte, como seria, né? Isso me faz lembrar, só para ilustrar, né? Só para terminar a nossa reflexão, do livro E a Vida Continua, do André Luiz, né? Em que ele descreve, né, um encontro em Poços de Caldas, uma estação de águas para onde vão uma moça que era jovem, casada, mas não tinha filhos, e que tinha um tumor na suprarrenal, e ela ia se preparar para uma cirurgia. Então vai lá descansar, o marido a deixa lá, tal. E ela no parque ali da estação termal, ela encontra um senhor, que tinha idade para ser pai dela, um senhor de meia idade, que se apresenta como sendo o Ernesto Fantini e tal, e diz que ele soube pela dona da pensão onde ambos estavam, que ela também tinha a mesma doença rara dele, por isso ele tinha tomado a liberdade de conversar com ela e tal. Ele também estava se preparando para uma cirurgia. Eles conversam muito, e ele pergunta para ela se ela acredita na vida após a morte. Ela diz que sim, porque ela era católica e tal. E ele diz que ele tem muita dúvida, que ele andou pesquisando, mas ele não sabia e tal. E eles se despedem como, né? Ele diz para ela, bom, então nós vamos ambos nos operar, né? Se tudo correr bem, ótimo para nós dois. E se por acaso as nossas cirurgias não correrem bem, quem sabe a gente se encontra no outro lado, no mundo espiritual, né? E aí ela é operada, mas não tinha jeito, a situação dela era desesperadora mesmo, e ela sobrevive alguns dias só após a cirurgia. E desmaia, né? Morre e acorda num hospital maravilhoso, né? Lindo, tudo bonito e tal, sei que, e só fica admirada de não encontrar a família, de ninguém visitá-la, né? Um hospital maravilhoso, sem TV no quarto, sem nada, né? Com todos muito atenciosos. E ela vê que há um jardim muito grande ali no hospital. Então, quando ela se sente um pouco mais forte, ela quer passear no jardim. E quando ela está, então, passeando no jardim, quem é que ela encontra? O Ernesto Fantini. Então, aquele encontro, eles ficam satisfeitos de se encontrarem, né? Uma pessoa conhecida, e eles trocam impressões, né? E eles dizem, eu estou gostando demais desse hospital, né? Eu estou me sentindo ótimo. Os dois se sentiam ótimos, não tinham mais a doença, né? Se sentiam leves, né? Tinha uma sensação assim diferente, como se os pensamentos jorrassem da cabeça, né? Sem tanta necessidade da verbalização. E aí eles trocam impressões e eles dizem, pois eu nunca soube de que houvesse um hospital tão bom assim em São Paulo. Nunca tive notícia disso, né? E aí eles encontram, conhecem lá uma senhora, a senhora Tamburini, parece o nome dela. E ela, então, conversando com eles, fala, olha só, vocês estão surpresos, vocês não sabiam, não? Dizem que nós estamos todos mortos, que isso aqui não é a Terra, não, que é um lugar no plano espiritual. Ai, um choque para os dois, né? A moça
se sente mal, eles têm que fazer ela sentar, pede um suquinho pro enfermeiro, né? Um suco assim muito gostoso, muito calmante, que era mais, mais fluido do que propriamente líquido, né? E aí a senhora Fantine ainda explica, pois é, e tem outra coisa, esse hospital fica numa cidade. Eu sei porque eu fui com uma amiga que foi visitar uma família que mora nessa cidade. E quando nós chegamos lá, uma cidade linda, viu? Muito bem cuidada, olha, jardim limpa, uma beleza de cidade. E aí, quando nós chegamos lá, quem nos recebeu foi o dono da casa e a filha, né? E a filha falou, pois é, nós estamos muito felizes, porque mamãe vai chegar da terra. Estamos esperando mamãe que vai chegar da terra. Aí a senhora Tamburini fala assim, da terra como? A moça fala, da terra, nós não estamos na terra. E a senhora Tamburini narra que ela também, quando soube daquilo, né, ela também teve que se sentar e tudo, e sentir a cadeira sólida. Né? Por quê? Porque para o espírito desencarnado, né, que tem o corpo perispiritual, que é menos denso que o corpo material, as coisas, os objetos deste mundo espiritual, dessas cidades, desses locais, têm a mesma solidez que para nós tem as coisas materiais. E então a senhora narra para eles isso, né? E os dois então ficam ali matutando, pensando, né, naquelas revelações da senhora, que a senhora tinha feito. E a Evelina ainda fala pro Ernesto Fantini, mas eu tô surpresa, como é que pode ser? Olha só, você tá vendo aqui, isso aqui não é um tronco de árvore, é um tronco. Aquilo ali são flores. Estou sentada num banco de jardim, como é que pode ser isso? Né? Os dois ficam muito surpresos, né? Mas aos poucos eles vão entrando em contato com a nova realidade deles, né? Então nós temos a felicidade de já saber, né? Já termos estas explicações, essas revelações, né? Sempre lembrando, né, que as informações que nós temos sobre o plano espiritual, sobre a realidade após a morte, né, só o simples conhecimento não nos espiritualiza. Que a grande finalidade do Consolador, ao nos trazer essas revelações, foi para que nós tivéssemos uma compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus. Porque quando nós estudamos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, nós vemos que ele está o tempo todo nos chamando a atenção para que nós aproveitemos como espíritos encarnados, aproveitemos esse tempo curto, né, de cada reencarnação, da nossa reencarnação, para evoluirmos espiritualmente. Porque nós só estaremos bem no plano espiritual se tivermos adquirido, né, a evolução, o aprimoramento espiritual que nos permita ficar bem. Porque o céu e o inferno estão dentro de nós. Então, a obra de Kardec, né, o Consolador veio exatamente para cumprir o que Jesus disse, que era para
revelar coisas, explicar coisas que ainda não era possível explicar, né? Ele não poderia dar essas explicações todas sobre o mundo espiritual, mas, sobretudo, lembrar aos homens os seus ensinamentos, que esse é que é o básico, que nós não devemos nos esquecer. Então, que o Senhor Jesus nos inspire, nos ampare, nos ajude, nos abençoe a todos, toda a humanidade, né? E que nós todos fiquemos em paz.